Todos de pé, em reverência à palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 3. É um texto conhecido, personagens conhecidos, mas Deus tem uma lição para nós aqui. Gênesis capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 3 até o verso 6, ou melhor, nós vamos ler do 3 ao 16, amém? Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou? Gênesis 3, gente. 4, desculpa. Nossa! É porque eu ia ler a partir, Gênesis 4, a partir do verso 3. Tá certo. Então vou repetir de novo. Vamos lá ler certo agora. 4, 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escutei da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Pai, nós lemos a tua palavra e cremos que tem algo que nós possamos, que tem algo para ser acrescentado na nossa vida nessa tarde, nessa noite. Então, Espírito Santo, fala conosco, que sejamos restaurados, que possamos ser libertos pela tua palavra nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Então, eu quero que você entenda isso, essa verdade, a vida após a queda. Nós vemos aqui 2 irmãos, nós vemos aqui uma família, a primeira família citada na Bíblia. 2 irmãos, os mesmos ensinamentos, os mesmos princípios, mas escolhas diferentes. Um é o orgulho do pai, o outro é a dor de cabeça da mãe. Como é que pode, você já parou para pensar, como é que pode, às vezes, 2 da mesma família, ter 2 tipos de pessoas totalmente diferentes? Receberam o mesmo ensinamento, receberam os mesmos princípios, mas
Em algum momento da vida, um segue no caminho, um é o exemplo, e o outro vive uma vida completamente contrária a tudo aquilo que aprendeu, embora continue vivendo uma vida religiosa. E há uma diferença entre viver uma vida religiosa e viver uma vida comprometida com Deus. Deus não está à procura de religiosos, Deus está à procura de comprometidos. Acho que você não entendeu, eu vou repetir. Deus não está à procura de religiosos, Deus está à procura de comprometidos. Por isso que tem muita gente que muda de religião, mas não muda a vida, porque religião não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é o Senhor Jesus, não há outro. Então não adianta a gente que troca o título, ele troca a fachada, ele troca a placa, mas ele não mudou a vida. Deus quer que você viva uma mudança internamente, uma mudança verdadeira. Caim queria fazer algo para Deus, mas o seu coração estava completamente distante de Deus. E como eu sempre falo, Deus não está olhando a quantidade de oferta que você dá, Deus não está vendo o talento que você tem, a capacidade que você tem. Deus olha o coração. O que Deus aceita ou rejeita são corações. Então até que você vê que nessa história aqui, Caim é o primeiro a se dispor a ofertar. Vem dele. Caim primeiro chegou diante de Deus para trazer uma oferta. Mas Deus rejeitou Caim. E logo após vem Abel. E aí tem muitas especulações teológicas a respeito da oferta. Caim foi rejeitado porque ele trouxe grãos. Não, mas Deus aceitava a oferta de cereais. Porque a oferta de Caim, de Abel teve sangue, por isso que Deus aceitou. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque o primeiro a ofertar na Bíblia foi um religioso e foi rejeitado. O segundo a ofertar foi um justo e foi aceito. Mas Deus rejeitou por causa do seu coração, por causa das suas atitudes. Deus rejeitou porque ele conhecia o que estava dentro do coração de Caim. E Caim entra numa frustração quando ele percebe que Deus o rejeitou. Primeiro, ele era o irmão mais velho. Caim era o irmão mais novo. Ao mesmo tempo, eu vejo nisso aqui que houve uma certa... Como é que pode esse moleque nasceu ontem? Eu sei mais coisa do que ele, eu aprendi mais coisa do que ele, e Deus me rejeita e aceita ele que chegou ontem. E aí Caim é tomado por uma frustração, por uma raiva em relação ao seu irmão, frustrado com Deus, e porém Caim não sabia diferenciar e separar a rejeição dos seus atos da rejeição da sua pessoa. Ele não conseguia diferenciar isso, ele não percebeu que o que Deus procurava não era apenas um sacrifício, mas era o seu coração. A Bíblia vai dizer lá em Salmo 51, Davi escreveu sobre isso: não são sacrifícios ou holocaustos que agradam a Deus, mas um coração quebrantado e contrito, a esse Deus não rejeita. Querido, não há nada que possa mudar os pensamentos de Deus a teu respeito. Deus te ama, Deus acredita em você, apesar de nós, apesar dos nossos erros, independente das nossas fraquezas. Os nossos pecados não anulam aquilo que Deus sente por nós, mas os nossos pecados nos tornam mais distantes de Deus, mas Deus continua sendo Deus que nos ama. Deus continua sendo Deus que está sempre pronto a juntar os nossos cacos e recomeçar novamente. Deus está sempre pronto a nos abrir janelas de esperança, a investir em nós, a dizer: vamos embora, você consegue ser forte aonde você foi fraco. Deus acredita em nós. Então, meus irmãos, não há nada que possa nos separar, que possa mudar o pensamento de Deus a nosso respeito. Esse foi um dos problemas de Caim, porque Caim começou a sofrer e a viver debaixo da dor da rejeição. E ele rejeitou até o conselho de Deus. Interessante que nesse texto você não vê Deus conversando com Abel. Você vê? Deus não conversa com Abel aí. Lê aí. Deus não conversa com Abel. Só diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Mas Deus não desce, não vem para falar com Abel. Mas com Caim Deus vem e fala. Quer moral maior do que essa?
de Deus descer e falar, cara, se tu fizer o que é certo, você será aceito. E olha o cuidado de Deus com Caim. Deus vem até ele e conversa com ele, coisa que Deus não fez com Abel. Mas quando o coração do homem está duro, nem Deus vindo conversando muda. Tem gente que já ouviu tudo que é tipo de mensagem, tudo que é tipo de conselho, tudo que é tipo de profeta, mas não muda, porque o coração é ruim, porque o coração é duro. Deus falou com Caim e ainda assim Caim endureceu o coração. Ele desprezou o conselho de Deus. Caim, faz o que é certo. Caim, apruma a tua vida, endireita os teus passos. Caim, veja o teu comportamento. Caim, muda a tua maneira de viver. Mas, quando nós ficamos divididos entre fazer o bem, o que é certo diante de Deus e o desejo do pecado, se você não escolher fazer o que é reto diante de Deus, o que está no teu coração vai te dominar e vai te levar à morte. Se você deixar que os desejos do teu coração dominem você, você vai acabar morrendo. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. O pecado, e ali a palavra disse, Deus falou com ele, a parada é o seguinte, Caim, o pecado está na tua porta. Aqui na NVI ela vai dizer, o pecado está na sua porta e ele deseja conquistá-lo. O que você faz quando quer conquistar alguém? Você faz mimo. Você enche de coisas. E o diabo sabe jogar, meus irmãos. Ele bota coisas na sua porta, na sua vida, que parecem que são belas a seu primeiro momento. Que parecem que são agradáveis, que parecem boas oportunidades. Para quê? Para conquistar você. O pecado não aparece, o diabo não aparece para você com um chifre, um tridente na mão e um rabo vermelho. O diabo não aparece para você vestindo aquela capa preta, igual todo mundo vê por aí nos filmes e nos desenhos. O diabo não aparece, o diabo aparece para você de outra maneira, é bem vestido, sabe, é com papo envolvente, mas lá no fundo, você que já esteve com Deus, já andou com Deus, você percebe que alguma coisa está esquisita, há um incômodo, e por isso que nós não podemos desprezar os incômodos da nossa vida. É por isso que eu tenho que tomar cuidado com as conversas fiadas, com gente que chega prometendo mundos e fundos e dizendo que vai fazer e acontecer, porque muitas das vezes é o diabo disfarçado. É por isso que você tem que tomar cuidado com gente que chega dizendo que vai investir em você, que vai tirar você daqui para cá, porque ele vai bombar. Cuidado, porque quando você é chamado por Deus, Deus te garante, Deus te provê, Deus te defende. Então cuidado, porque o diabo, o pecado bate à sua porta, ele quer conquistar você. Então você se torna um alvo do conquistador maior chamado diabo. Ele tem papo, ele tem conversa. Ele quer ocupar o teu tempo. Caim, veja bem, Caim, cabe a você dominar sobre ele, porque Deus havia dado domínio para o homem. Veja, você entende? Deus não vai dominar o pecado por você. Eu vou repetir isso. Deus não vai dominar o pecado por você. A porta é sua. Quem tem a fechadura nas mãos é você. Você está do lado de dentro e o pecado está do lado de fora. E o que separa vocês é uma porta. Quem tem o controle é você. Quem tem o controle do seu Facebook é você. Quem atende ou rejeita uma ligação é você. Quem bloqueia ou desbloqueia uma pessoa é você, não é um anjo não. Senhor, me dá força. You get the power. Você tem a força, você tem o domínio. Bloqueia, discute, sai fora, explode a página. Se uma página está te fazendo pecar, se o teu Face está te fazendo pecar, sai desse negócio e explode. O pecado bate à tua porta. Vamos contextualizar hoje. Naquela época não tinha Facebook, nem Instagram, nem internet, nem nada disso. Mas hoje tem. Olhos são portas.
ouvidos são portas, seu corpo tem portas, suas mãos são portas. E o pecado está batendo nas suas portas. Quer te conquistar pelo olhar? Quer te conquistar pelo ouvido? Feche essas portas. Porque você tem um domínio. Ele te deu o poder para dizer não. Para resistir. Quantos desejos ocultos a gente vai alimentando? E aí existem alguns pecados que se tornam pecadinhos de estimação. Tem pessoas que cultivam, tem uma hortinha ali, e ele faz pecadinho, eu não posso viver livre sem ele não, pastor. Deus sabe que você pode viver sem ele. Deus sabe. Então Deus está convidando você a dominar aquilo que antes estava te destruindo. Domina a sua ira, domina seu coração, domina o seu temperamento, domina a sua língua, domina o seu gênio, domina as suas reações. Domina sobre o teu temperamento. Você que explode à toa, sabe, domina o desejo de ficar falando mal dos outros, todo mundo, ou de ficar, sabe, jogando conversa fora, domina. O que acontece? Quando eu passo a não dominar certas coisas que estão dentro de mim, elas começam a ser alimentadas. Se eu não domino sobre aquela situação começa a me dominar, eu começo a premeditar certas atitudes que vai levar à morte para outras pessoas. Quando eu não domino sobre o pecado, ele começa a me dominar. E tudo começa na mente. O pecado, ele não simplesmente acontece assim. Primeiro ele começa na mente. Veio um pensamento. Eu não cortei aquele pensamento, eu começo a alimentar aquele pensamento. O pensamento desce para o coração e se torna um desejo. E do desejo, ele vem para a prática. Esse é o caminho da iniquidade. Esse é o caminho do pecado. Por que Deus fala sobre iniquidade? Iniquidade, um dos significados de iniquidade é pecado premeditado. É aquele que está sentado na presença de Jesus, sabendo que o pecado que ele vai fazer amanhã. Porque ele já está gerando algum tempo. Eu comecei, se eu fizer assim, ninguém vai me descobrir. Se eu, poxa, aquilo eu poderia, não sei o que, se eu for para tal lugar, ninguém vai me ver. Se eu fizer dessa maneira, eu não vou ser descoberto. Aí o pensamento desce para o coração, aí o coração começa a gerar um desejo. Agora eu preciso fazer aquilo, eu preciso ter aquilo. Eu vou fazer de tudo, eu negocio família, negocio valores, eu negocio qualquer coisa, mas eu preciso ter aquilo. Aí o desejo começa a se tornar, sabe, uma vontade enorme de realizar, até que vem. Então, quando acontece a prática, é só o resultado de algo que já estava sendo gerado dentro de você. Esse é o caminho do pecado. Isso acontece quando eu não domino sobre ele. Deus rejeitava o modo que Caim vivia, mas Deus acreditava na restauração dele. Só que Caim escolheu viver como rejeitado. A partir do momento que ele rejeitou, que ele não aceitou a repreensão divina, o carinho de Deus, Deus falou com ele. Porém, eu quero que você entenda o seguinte: Deus não vai fazer na sua vida aquilo que você não quer que ele faça. Posso ouvir um amém aqui? Deus não vai fazer na sua vida aquilo que você não quer que ele faça. Deus não precisa da sua ajuda, porém Deus não entra na sua vida, porque a sua vida ele deu a você. Então Deus ele pede para entrar na sua vida.
Deus não vai chegar entrando e arrombando se você não der autorização. Ele deu a vida a você e você cuida da sua vida. Então ele chega e fala, por isso que ele fala, eu bato a porta, aquele que abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e farei nele morada. Da mesma maneira que o pecado está à sua porta, se você abrir, o pecado vai entrar e vai causar uma ruaça na sua vida. Quem você vai deixar entrar? A chave está na tua mão. Meu Deus, você é responsável por ela. E Deus respeita as suas decisões. Deus respeita as suas decisões. Caim não confrontou a sua culpa, não enfrentou a sua culpa. E isso foi um dos fatores que o levaram a se distanciar de Deus. Ele se afastou da presença do Senhor para não ter que enfrentar o fracasso. Para não ter que lidar com a culpa. Ele teve vergonha dele mesmo, ele se sentiu um fracassado, quando ele viu que o irmão dele foi aceito, e que ele foi rejeitado, ele sendo mais experiente, ele sendo de mais idade, e quando ele vê que ele foi rejeitado, gerou um fracasso nele, e aí querido, o pecado dele o amarrou nas garras da vergonha e da culpa. Eu quero que você entenda algumas coisas. A culpa sempre nos afasta de Deus. A culpa nunca restaura nada, ela fere. A culpa nunca resolve nada, ela complica. A culpa nunca serve para unir, ela separa. Nunca perdoa, ela rejeita. A culpa nunca se esquece, mas ela se lembra. A culpa nunca edifica, ela destrói. Caim decidiu viver escravo da culpa, que gerou um desejo de vingança e morte, até que ele chega para o irmão e fala, vamos ao campo comigo. Ele tirou Abel do seu lugar. Uma vez eu preguei uma outra mensagem sobre isso, chamado Campo de Caim. Ele chega para o irmão dele, provavelmente com uma vozinha de, coitadinho, estou muito triste, Abel. Deus me rejeitou, cara. Vamos ao campo comigo. E Abel não vigiou aí. Porque Abel tinha um coração bom. Por que Caim atraiu Abel ao campo? Por que Caim chamou Abel para ir para o campo? Porque Caim era agricultor. Agricultor trabalha onde? No campo. Isso é, o Caim está sempre querendo levar Abel para o terreno que ele domina. Caim está sempre chamando Abel para ir para o lugar que ele domina. Vamos ao campo comigo, porque se Caim leva Abel para o lugar que ele domina, ali ele mata Abel. Ele conhecia o campo como ninguém, ele conhecia todas as cavernas, as vielas, os becos, os lugares mais distantes, onde ninguém chegava. Ele conhecia porque ele estava todo dia ali, era o campo de trabalho dele. Então ele conhecia, eu vou trazer Abel para cá e aqui eu vou matar Abel. Vamos ao campo comigo. Caim está assim, querendo levar Abel para o campo da ira, para o campo do ódio. Cuidado. Cuidado com os convites de Caim. Cuidado com aqueles que fazem propostas para você, se fazendo de coitadinho, mas na verdade querem impedir que você cresça. Cuidado com as propostas que podem te deixar sangrando no meio do caminho e você ficar abandonado e vai morrer e ninguém vai te ver. Porque é isso que Caim quer fazer. Sabe? Você precisa decidir não ir, não andar com pessoas que mesmo ouvindo a Deus, não obedecem a Deus. Mesmo ouvindo a Deus, rejeitam o ensinamento e a verdade de Deus. Porque quando te chamam para ir para o lado deles, é para matar você, matar sua fé, matar sua alegria, matar sua esperança. Lugar de Abel é no pasto. Lugar de Abel é com as ovelhas. Posso ouvir um amém aqui?
no pasto. Foi no pasto que Deus te viu e se agradou de você. Foi no pasto que Deus te viu e ouviu um louvor que saía de você. Foi no pasto que Deus enxergou o teu coração. Então, mantenha-se junto com as ovelhas. Não vai para o campo deserto. Não vai para a habitação de Caim. Permaneça no lugar onde Deus te achou, onde Deus te viu. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Em nome de Jesus. Mas o interessante é que a história de Caim não termina em maldição. Depois Caim viu a besteira que ele fez e ele teve medo. Deus derramou graça sobre ele. Eu vejo aqui um dos primeiros sinais de graça. Eu vi no Éden, quando Deus mata aquele animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Mas eu vejo aqui também no capítulo 4 um sinal da graça, porque Caim teve medo da morte. Ele viu, meu Deus, eu fiz uma besteira enorme. Agora qualquer um que me ver vai me matar. E eu vou ter que viver como fugitivo nessa terra. Eu vou ter que viver me escondendo, porque eles vão saber da maldade que eu fiz e vão me matar. Deus chega para ele e fala, você não vai morrer, porque eu estou colocando uma marca na sua vida. E apesar do que você fez, apesar do erro que você cometeu, eu estou preservando a sua vida. Eu vou marcar para você. E todo aquele que te olhar e tentar fazer alguma coisa com você, vai ver a marca que eu coloquei em você e não vai poder tocar em você. Oh, meu Deus. Deus tem uma marca para você hoje. A graça é o caráter de Deus diante da rebelião humana. Isso é graça, o caráter generoso de Deus diante da rebelião humana. O que você precisa fazer é aceitar o perdão de Deus e a sua graça, independente do que você tenha feito, independente da história terrível que você tenha feito, independente de injustiças que você viveu ou provocou, independente disso, você precisa entender que Deus tem graça para você. Você merecia a morte, mas eu te proponho a vida, eu vou marcar você. 1 João 1,7 vai dizer que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus te oferece a graça hoje. Graça é algo que a gente não merecia, mas Ele escolheu nos dar. Você não merecia perdão, mas Ele te perdoou. Você não merecia ser salvo, mas Ele te oferece salvação. Você não merecia alegria e paz, mas Ele te enche de alegria e paz. Você não merecia alívio da culpa, mas Ele te dá alívio. Você não merecia a vida eterna, mas a graça escreve o teu nome no livro da vida. Deus te oferece misericórdia. Através da graça você recebe o que não merecia. E pela misericórdia você não recebe o que de fato merecia. Posso ouvir um glória a Deus aqui nessa tarde? Eu acho que você não está entendendo o que está sendo ministrado aqui. Porque para muitos aqui não tinha jeito, até que você bateu de frente com a graça de Deus. Para muitos aqui viviam escravos da culpa. Muitos aqui viviam não se perdoando por aquilo que cometeram, vivendo debaixo de uma vida escrava da culpa. Mas Deus entrou na tua vida hoje dizendo, olha só, eu te dou uma nova chance, eu te dou uma nova oportunidade. Você está diante de um altar, e altar é lugar de recomeços. Oh, meu Deus do céu. Altar é lugar de recomeços. A Bíblia fala 378 vezes sobre altar. Oh, meu Deus, eu ia pregar sobre altar hoje, então eu estou aqui inspirado também por essa palavra. Mas altar é lugar de recomeços. Altar, não pensa você que isso aqui é apenas uma estrutura metálica com madeira em cima que foi construída, mas aqui é o lugar onde Deus usa para fazer a ponte daquilo que desce em direção à congregação. Então o altar está aqui nessa tarde, e é um lugar onde você pode recomeçar a sua vida. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Deus. Você merecia castigo, mas a misericórdia de Deus não te dá. Você merecia separação de Deus, mas a misericórdia dele te leva para os braços dele. Você merecia sofrimento eterno, mas a misericórdia dele te oferece alívio eterno. E hoje aqui, alguns estão no lugar de Abel, se sentindo injustiçados. Por que fizeram isso comigo? Por que meu irmão fez isso comigo? E outros estão no lugar de Caim, dominados pela amargura e pelo sentimento de fracasso, inveja, ira, desejo de vingança. Eu quero falar para alguns que se sentem como Caim aqui nesse lugar.
Você não precisa viver errante sobre a terra, porque Deus tem um recomeço para você. Ou Deus tem uma marca para colocar na tua vida. E Deus não vai ficar vivendo te culpando por aquilo que você cometeu. Porque os nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E deles Deus não se lembra mais. Deus não se lembra mais. Abel, talvez você não vai conseguir convencer Caim a mudar. Você não vai conseguir. Mas você também não precisa seguir Caim. Você entende que o mesmo Deus que salva Caim também salva Abel? O mesmo Deus que cura um, cura o outro. O mesmo Deus dá oportunidade para todos aqueles que querem um recomeço. Independente da tua ferida, da tua história. Sabe? E é assim que a graça funciona. A graça, Deus escolhe a pessoa mais indigna para derramar da sua graça. Deus, uma vez eu preguei uma mensagem, não sei quem lembra, o mestre quer trabalhar. Jesus quer trabalhar. Jesus não quer ficar à toa, e por isso que Ele gosta de pegar os mais difíceis aos olhos humanos. Por isso que Deus pega às vezes as pessoas mais complicadas, as pessoas com a história mais terrível. Deus fala, uau, quando aparece alguém assim, Deus fala, é isso que eu preciso para botar a minha graça aí, para colocar as minhas mãos e eu vou extrair algo novo daí. É por isso que nós precisamos ser como uma argila mole, sabe? Flexível, para sermos moldados pelas mãos do oleiro. É complicado trabalhar com pedra, mas com a massa mole é muito mais fácil, porque o oleiro vai colocando do jeito que ele quer. Ele vai moldando da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Isso é graça. Hoje você precisa se lançar, mergulhar nessa graça de Deus e no perdão que Deus tem para você. Você não precisa viver debaixo da culpa. Você não precisa viver errante. Não. Deus tem favor para você. Tem altar aqui hoje. Eu quero que você fique em pé nessa hora. Eu confesso para vocês que eu não tenho muito mais o que falar hoje. Mas Deus tem favor para você. Deus está te dando uma chance de recomeço hoje. Deus é um Deus de recomeço. Como eu disse, o altar é um lugar de recomeço. Noé, quando o dilúvio acaba e a arca estaciona, e quando passa aquele tempo, e então a porta da arca é aberta, assim que Noé sai da arca com a sua família, a primeira coisa que Noé faz, e a primeira citação de altar na Bíblia, Noé vai e edifica um altar ao Senhor. E aquele altar significava gratidão por tudo que Deus havia feito e celebrando um novo começo em Deus. Noé foi preservado do dilúvio, todos morreram e Noé foi preservado. E o altar vinha para selar um novo começo. Altar também nos lembra de provisão de Deus. Quando há altar e há sacrifício, sempre você vai ouvir um Deus proverá. Oh meu Deus do céu, alguém me ajuda aqui. Amém? Você está diante de um altar hoje. E eu sinto que existem pessoas aqui que estavam esperando essa oportunidade de um recomeço. Eu não sei qual área da sua vida você precisa recomeçar. Eu não sei o que na sua vida você precisa mudar. Eu não sei que tipo de culpa você carrega em você.
Eu não sei que tipo de fracasso, de tristeza. Tipo, não era para ter acontecido, mas aconteceu. E agora? E agora recomeça. Deus, eu caí, e agora? Levanta e anda. Eu prejudiquei. Eu não estou te culpando. A minha graça te alcançou. Levanta e anda e recomeça. Eu vou dar um reset na sua vida e vou apertar o play agora. Se você quer viver um recomeço em Deus, na sua vida a partir de hoje, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Em nome de Jesus. O culto não está acabando, tá? Eu deixei anúncio e ofertório para o final mesmo. Sai do seu lugar, você que está aqui, você entrou e fala assim: eu preciso recomeçar no meu casamento, preciso recomeçar nos meus negócios, eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar. Senhor, aconteceram algumas coisas na minha vida que fugiu do meu controle, eu não imaginava que fosse acontecer assim. Eu tinha até uma boa intenção no começo, Senhor, mas eu perdi o controle, eu perdi a mão. Eu não consegui dominar sobre aquilo foi mais forte do que eu. Mas eu quero recomeçar. E Deus está de braços abertos para você, dizendo: olha só, eu tenho graça para você. Talvez o acusador esteja gritando sobre você, mas como assim? Ele fez isso e aquilo outro, justiça para ele, justiça, condena, mas a Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, lembra disso, vocês têm um advogado. E esse advogado não perde audiência. Ele nunca perdeu uma causa, ele não vai perder a sua. Ele não vai perder a sua, ele tá cuidando de você hoje, cuidando do teu caso, cuidando da tua vida, colocando uma marca em você. Nessa noite é uma noite de recomeço. O altar é um lugar de recomeços. O altar é um lugar de entrega. O altar é um lugar de quebrantamento. O altar é um lugar onde a gente vê o fogo descer e a chama acender. É no altar que a nossa vida, quando a nossa vida é entrega. Quando nós entregamos nossa vida no altar, Deus assume o controle da nossa história. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que estão aqui à frente, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Tu és um Deus especialista em recomeços. Nessa hora, Senhor, que venha sobre eles o teu amor, o teu cuidado, que eles sejam renovados no seu ânimo, na sua alegria, naquilo onde eles talvez foram roubados, ou naquilo onde eles não vigiaram, Senhor. Aconteceu algumas coisas e eles não foram sábios para conduzir aquela situação, eles não atentaram para algumas coisas, e ó Deus, mas o que importa é que existe vida depois disso tudo, existe saída depois disso tudo, existe recomeço, Senhor. Deus, tira toda a culpa, todo o peso da culpa, toda palavra de acusação lançada sobre eles, contra a mente deles, sobre a vida deles, isso que tem perturbado eles na hora deles deitarem, na hora deles irem para o trabalho, na hora deles fazerem algumas coisas, certas coisas vêm à sua mente, querendo travar a caminhada deles, que isso seja quebrado a partir de hoje, em nome de Jesus, e que eles sejam fortalecidos nessa noite, e inspirados a levantar para um novo tempo, que o Senhor tem preparado para eles, em nome de Jesus. Eu os abençoo, crendo que o Senhor já começou a fazer coisas novas. A ti seja a glória, a honra e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Vocês podem voltar para o lugar de vocês. Deus abençoe. Um novo tempo de Deus começou sobre a vida de vocês. Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo.